Olá, boa noite. Estamos começando ao vivo, mais uma live. Hoje nós temos uma convidada super especial para nós falarmos sobre comunicação não violenta. Deixa eu colocar aqui o meu celular no mudo. Oi, olha, eu tô vendo algumas pessoas chegando aqui, o pessoal da Levita. A Jo, que bom te ter aqui. Taina, vou te chamar aqui. Deixa eu chamar a Taina, que é a nossa convidada especial de hoje. Taina, você tá me ouvindo? Deixa eu colocar a Taina aqui com a gente. Gente. Thay, você consegue me ouvir? Manu, amada. Oi, Thay. Oi, Tudo bem? tudo bem, querida? Tudo bom, amada? Prazer imenso te ter aqui conosco hoje para a gente bater um papo sobre esse tema tão é, transformador na nossa vida, como é a comunicação não violenta, né? Sim. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Achei que ia botar o... Pronto. Nós estamos aí com várias pessoas chegando. Sei, já soube aí de algumas pessoas que estiveram com a gente lá no IIT em São Paulo recentemente, né? Na nossa imersão. Vão estar conectando aqui com a gente também. Mas acho que aos pouquinhos, sai, a gente pode ir iniciando, né? Já temos algumas pessoas aqui conosco. Super obrigada aí a todo mundo que reservou esse tempo para estar nos acompanhando aqui. A ideia é que a gente faça um bate-bola aqui, eu e a Thay, né? No sentido de a gente falar aí um pouco sobre a comunicação não violenta, afinal de contas, o que é a comunicação não violenta e de que forma isso nos ajuda e contribui, né, para a gente estar construindo um mundo talvez psicologicamente mais seguro, não só organizações psicologicamente mais seguras, né, Thay? Sim, com certeza. É um mundo mais, né, mais seguro psicologicamente. Gosto. E emocionalmente também. Um mundo mais humano, né, Thay? Nós brincávamos, né, no nosso aquece, o quanto que é, às vezes, até estranho falar que a gente precisa humanizar os seres humanos, né? Mas, sim, precisamos humanizar as nossas relações. Thay, para a gente começar, já tem algumas pessoas aqui conosco e outras vão entrando. É, primeiramente, super obrigada, né, por aceitar o nosso convite. Para nós é uma honra bater essa bola aqui contigo. É, conta pra gente, vou deixar para você se apresentar quem é a Taina, né? E tenho certeza que ao você se apresentar, as pessoas vão entender por que você foi a nossa convidada de hoje. Ai, que prazer. Bom, a Taina é é um montão de coisas, né? E está, talvez nesse contexto aqui, esse convite, também quero agradecer. Está formadora, treinadora de comunicação não violenta, né, há 7 anos Uhum. nessa jornada, nesse caminho de escolha. E escolheu, eu costumo brincar, digo, eu sou um ser humano que escolheu vivenciar e compartilhar, né, o cuidado e a autenticidade nos relacionamentos humanos. Então, acho que parte muito daí a minha conexão com a comunicação não violenta. E ao longo desses 7 anos foi se transformando também. Acho que durante a live vou poder contar um pouquinho mais, né, o que foi, como eu cheguei na CNV, mas o que ela significa muito hoje para mim, né, como escolha de vida. Bom, além disso, a Thay é uma mulher, né, nordestina, com muito orgulho, tenho muito orgulho também de falar desde esse lugar, né? Uma mulher não branca, nordestina, também num contexto como formadora, treinadora de comunicação não violenta, isso é especial para mim, né? Brinco que coloquei o pontinho no lá aqui em Salvador, né? Estou aqui em Salvador, Bahia, sou soteropolitana também, então falando desse lugar, coloquei a CNV nesse mapa do Nordeste do Brasil. Esse é um motivo também de muito orgulho para mim, né? E sou uma pessoa muito engajada, eu acredito, assim, né? Em contribuir, trazer propósito, sentido. Para a minha vida, acho que, né, a contribuição está nesse lugar.
Marshall Rosenberg, criador da CNV, já falava sobre nossa essência, né, de contribuir com uns com os outros. Eu acho que eu sou muito conectada desde muito nova, até brinco de fazer algo muito grande, assim. Sempre tive um sonho de grandeza. Me tornei cientista por causa disso. Essa é uma história aí do meu passado. E, né, depois, enfim, na ciência, não encontrei. Talvez eu romantizava um pouquinho esse lugar, e acho que a minha mudança aí para o trabalho com a comunicação não violenta tem a ver também com isso, com o potencial de contribuição e transformador, né, dessa abordagem que você já trouxe para a vida, né, em geral. Acho que não só para a vida das pessoas, né, não só para as relações, mas para a vida como um todo. Eu gosto muito dessa expressão que a gente usa na CNV, né, que é criar esses espaços e conversas e maneiras de estar que nutrem a vida, realmente. Então, isso é um pouquinho. Eu acho que eu gosto muito de falar de mim quando as pessoas perguntam. Então, eu estou aberta a perguntas para contar um pouquinho melhor, né? Quem eu sou, ou quem eu estou, né, nesse momento e o que eu estou fazendo. Assim. Acho que eu gosto mais desse lugar de responder. Super bacana. Super bacana, tá? E aí, sim, aproveitando o teu gancho aí, né? Quem tá nos escutando e, enfim, for surgindo aí alguma pergunta, coloca aqui no chat. A gente tá com a equipe aqui nos apoiando e depois a gente dá uma olhadinha o que apareceu aí que de alguma forma a gente acabou não cobrindo ou não falando, né? Acho que isso sempre nos ajuda a enriquecer ainda mais, assim, um pouco do que a gente busca explorar aqui, que tem o objetivo de alguma forma, contribuir para todos que estão aqui conosco ou vão nos escutar posteriormente. Tá, e conta uma coisa aí, como que assim, como que você descobriu a CNV? Como que a CNV cruzou na tua vida e de alguma forma permaneceu? Eu entendo que o permanecer foi uma escolha. Mas como que você chegou até a CNV? Ó, eu vou começar exatamente desse ponto, como ela chegou na minha vida. A CNV chegou na minha vida como pergunta, né, de duas pessoas diferentes. Isso foi em 2016, 2017, final de 2016, começo de 2017. Duas pessoas diferentes, em contextos completamente diferentes, me perguntaram se eu fazia e praticava comunicação não violenta. Foi assim que ela chegou na minha vida. Então começa daí, que é uma história curiosa, porque essas pessoas viram em mim, né, algo ali que se assemelhava ao que elas tinham visto ou aprendido em curso de comunicação não violenta, na minha comunicação. E eu não sabia, não fazia a menor ideia. Quando a primeira pessoa falou, eu disse, não sei o que é. Quando a segunda pessoa falou, você faz CNV, né? Eu falei, opa, de novo? Então me deu essa curiosidade. Eu falei, o que é essa tal dessa CNV? Vou buscar. Né? E aí foi que eu descobri, foi então que eu descobri o primeiro curso que eu fiz de comunicação não violenta, a primeira experiência. Eu digo, na primeira meia hora de assistindo, eu falei assim, eu sei fazer isso, realmente. Você se reconheceu. Me reconheci. E aí, contar um pouquinho desse pedacinho da história também, não é que eu, né, nasci sabendo CNV, nada disso, para não dar essa impressão, mas é porque alguns anos antes, né, 5, mais ou menos 6 anos antes, eu fiz um trabalho voluntário no Centro de Valorização da Vida, que é reconhecido como CVV, né, diferente da CNV, CVV, muitas pessoas devem conhecer, não sei se você conhece a linha assim de cima, Não. né, um serviço de apoio emocional, de conversas, né? Uma instituição já completou 60 anos, aí sem fins lucrativos, que dá esse suporte emocional e conversa com pessoas, né, que estão precisando conversar. E lá eu aprendi a escutar com empatia. Né? O trabalho do CVV, ele estava naquele momento, eu tô falando naquele momento que hoje eu não tenho acompanhado muito como segue aí por dentro, mas estava todo baseado na abordagem centrada na pessoa, né? Uma escuta proposta por Carl Rogers. Então eu estudei aquilo, eu treinei, eu recebi escuta, eu passei 2 anos quase escutando pessoas. E depois que eu conheci a CNV, eu descobri que a abordagem centrada na pessoa é uma das bases, né? É a base, inclusive, o referencial psicológico né, dentro da psicologia da comunicação não violenta. Então, por isso que eu reconhecia, porque eu aprendi lá atrás a escutar com empatia. Então, era isso que as pessoas identificavam na minha comunicação e que pareceu a elas que eu fazia ou conhecia a CNV. Né? Então, ela chegou assim. E quando eu conheci a primeira vez, chegou para ficar. Eu me identifiquei e falei, é isso. E claro, a CNV trouxe muito mais do que a escuta para minha vida. Mas foi assim que ela chegou, no primeiro momento.
Bom, tá. E a pergunta que não quer calar, né? E talvez aí para algumas pessoas que estão nos ouvindo, se você tivesse que explicar o que que é a CNV para alguém que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas muito vagamente, assim, você diria que a CNV é o quê, Thay? Essa é uma excelente pergunta, difícil de responder, porque tem mil maneiras de definir a CNV, mas eu vou trazer uma que faz muito sentido para mim, né? Acho que resume para mim nesses 7 anos aí vivendo e compartilhando a comunicação não violenta, que é a CNV é um conjunto, né, de convites, né, de a reflexão, convites à mudança, de como a gente aprendeu a pensar e se comunicar, um conjunto também de ferramentas, sim, né, na parte prática que dão suporte aos convites que ela mesma propõe, mas que levam a gente a poder fazer escolhas, acho que para mim resume isso, né? A CNV é uma abordagem que nos apoia a fazer escolhas mais conscientes, né, sobre a nossa vida, em diferentes áreas, seja no campo do relacional, né, das relações íntimas, da tomada de decisões, no campo do trabalho, no campo da minha relação, né, na sociedade, com outras pessoas, minha relação com o meio ambiente, enfim, é o campo que onde é que eu faço escolhas mais conscientes e não tô simplesmente ali fazendo aqueles movimentos e tendo aqueles comportamentos automatizados, né, que eu Uhum. estão aí inconscientes e eu nem estou percebendo. Então, acho que a CNV ajuda a trazer a gente para essa consciência, né, daquilo que a gente foi moldado, né, culturalmente na nossa sociedade. Então, primeiro a gente desperta, né, para essa consciência do que é sistêmico e que está aí meio entranhado na gente sem que a gente perceba, né? Depois, a Uhum. partir daí, então, ela traz caminhos, né, estratégias e ferramentas práticas para a gente ir transformando isso, transformando a nossa maneira de agir, a nossa maneira também de se comunicar, né? Porque embora Uhum. chame comunicação violenta, não é só sobre isso. Então, ela vai agir nos nossos comportamentos, a forma de pensar e também nossa forma de se comunicar de uma maneira muito mais consciente e visando satisfazer as necessidades, as nossas, né? Uhum. Considerando as necessidades do outro, que a gente chama na CNV de necessidades humanas universais, que são nosso Uhum. conceito fundamental na comunicação não violenta. Uhum. E talvez seja importante definir o que é para quem está chegando aí, Super. nunca ouviu falar. Tá? Super. Você fala de necessidades, fala. Eu estava um pouco antes, né? Eu disse, a Thay tá falando muito de, né? A consciência, consciência de quê? E que Isso. necessidades são essas? Você consegue dar algum exemplo para gente? Enfim, elencar algumas para que a gente possa tangibilizar? Com certeza. Vou responder né, as duas perguntas em uma só. Consciência de quê? Então, o que esse nível propõe é o seguinte: primeiro, tomada de consciência que a gente aprendeu a pensar e se relacionar com as outras pessoas e a se comunicar com base nas ideias, né, no paradigma binário dicotômico que diz que sempre há um certo e um errado. Ideias de certo e Uhum. errado. Então, tudo na sociedade, né, tem aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. Acompanha a ideia de vítima-vilão, de recompensa-punição. Consegue perceber? Então, a gente está sempre nesse Uhum. binarismo, né? Só tem esses dois caminhos. Então, isso é o que a gente aprendeu. Então, a tomada de consciência em relação, primeiro, a isso. E aí a CNV propõe uma mudança que é vamos soltar, vamos além, né, dessa visão binária dicotômica e vamos olhar para uma outra perspectiva que é as lentes das necessidades humanas universais. Uhum. Que significa o seguinte: não existe o certo e o errado. Existem seres humanos tentando satisfazer as próprias necessidades do jeito que sabem, né, ou seja, que aprenderam, os caminhos que aprenderam, que podem naquele determinado momento. E Uhum. que necessidades são essas? Então, essas necessidades, elas, eu vou trazer alguns exemplos aqui, como você falou, né? São aquilo que todo ser humano busca satisfazer na vida. Por exemplo, paz, né? Uhum. Aceitação, afeto, liberdade, autenticidade, autonomia. Então, são essas palavrinhas que às vezes refletem, né, pessoas. Algumas dessas necessidades também, né, são conhecidas como valores, mas nem todos os valores são necessidades. Mas são essas palavras que refletem aquilo que nós estamos em busca, que é importante para todo mundo. Então, a ideia central da CNV é que
Tudo que a gente faz, a gente está tentando satisfazer necessidades. Então, exemplo concreto. Aqui nessa live, então a gente tem aqui algumas pessoas assistindo a gente. Então, a ideia é, se essas pessoas estão aqui conosco nesse momento, vendo essa live, é porque alguma necessidade dessas pessoas vai ser atendida, ou ao menos existe uma expectativa de atender essa necessidade ao assistir essa live. Por exemplo, aprendizado. É uma necessidade universal. Ou conhecimento, né? Talvez conexão. Então, assim, o que as pessoas... Então, a ideia é que as necessidades movem a gente. E aí a gente vai fazendo coisas para satisfazer as necessidades. E nesse caminho de tentar satisfazer necessidades, é que a gente, eu vou pôr assim, né? Nesse paradigma vigente, a gente erra ou acerta. Então, a ideia da CNV não é, claro, dizer que tá tudo bem, tudo que as pessoas fazem é lindo, não é nada disso. Mas é uma ideia de mudar as lentes para focar nas necessidades. E a partir daí, em lugar da gente olhar para o certo e errado, a gente vai olhar para impacto. Ou seja, quando eu estou tentando satisfazer minhas necessidades, então a minha intenção sempre é satisfazer necessidades. Isso, né, não significa que aquilo que eu faço não pode ser negativo para outra pessoa ou para o ambiente, enfim, ou para o sistema. Pode. Então, eu vou falar de impacto negativo, mas o impacto negativo é diferente de algo que é errado e merece ser punido. Faz sentido, Aline? Estou conseguindo me explicar? Então, essa é a geral. O que me bateu aqui te escutando, Thay, assim, no sentido de ver se eu entendi bem, né? Quando você fala que a questão não é do certo ou errado, né? Da intenção e do impacto. Então, o certo e o errado, ele vem de um julgamento do comportamento que eu vejo. Mas Exatamente. o que você está trazendo é que todo comportamento ele está a serviço de atender uma necessidade. É isso que você está trazendo? Exatamente. Então, a gente fala dessa intenção, haveria uma intenção positiva, e aí eu não estou falando de impacto, estou falando de intenção mesmo, né? Que é satisfação de necessidades. E todo ser humano está em busca disso. A forma como eu faço isso, óbvio, ela pode ser... Na CNV a gente tem uma expressão que a gente usa muito que é trágica. Trágica é quando ela tem impacto, né, negativo sobre o outro, sobre o meu entorno. Ou seja, sim, né, a estratégia que eu uso, ou seja, o que é estratégia? É o que eu faço para satisfazer necessidades. Então, a estratégia pode sim ser trágica, o impacto pode ser terrível, e a gente vai olhar para isso. Mas a gente já existe uma mudança quando a gente muda, né? O certo e errado, que merece ser aplaudido, né? Ou a punição, para intenção versus impacto. Porque, por exemplo, se o impacto é negativo de uma ação de uma pessoa sobre a outra, né? E aí existe uma percepção de violência que é subjetiva, eu posso dizer, ok, essa pessoa teve essa intenção, o impacto é negativo. Eu consigo aí ter margem para o relacionamento, para o diálogo, para poder contar para essa pessoa, visibilizar esse impacto, por exemplo, e fazer algo a respeito, tal como restaurar, reparar. Então, a gente tem espaço para construção de outros caminhos com a comunicação não violenta. Perfeito. Que é diferente dessa rigidez que é construída na ideia de certo e errado. Porque simplesmente, se isso não deve ser feito, punimos, né, as leis. Nosso sistema judiciário, né, habitual, tradicional, está aí mostrando. E aí a gente, por exemplo, encarcera e acabou e resolveu. Os dados mostram que isso não resolve. Então, né, esse paradigma, essa rigidez na ideia do certo e errado, ela não tem ajudado a gente a transformar a sociedade, né, da forma que a gente quer. Então, as lentes, né, a CNV traz toda uma parte de linguagem e comunicação, que talvez a gente não vai aprofundar muito aqui hoje nesse bate-papo ainda, né, mas ela dá suporte a esse viver, né, viver de uma forma, trazer a não violência para as nossas vidas, para as nossas interações, para a tomada de decisões, para a construção de outros caminhos. Então, como é que a gente ataca, vamos dizer assim, né? Como é que a gente opera diante das nossas questões, dos nossos problemas? Né? Não só nos relacionamentos, mas na sociedade como um todo. A gente tem questões estruturais, né? Bastante impactos negativos. A gente aprendeu a se relacionar
de maneiras muito perigosas hoje, muito impactantes, né? E como é que a gente, então, lida com isso? Porque eu acho que é claro que não estamos satisfeitos, né, como sociedade, mas a gente muitas vezes está usando as estratégias, eu falo, as estratégias que também não funcionam, né? Essas estratégias do campo da punição. Então, aquilo que era tido como certo, hoje é tido como errado. E aí a gente só muda essa polarização, mas não tem espaço de criar junto. Então, um dos propósitos da CNV é abrir esses espaços de criação conjunta, de novos caminhos, né, das nossas questões aí, nossos problemas, questões sistêmicas, né, relacionais também. Perfeito. Quando eu te escuto, tá, assim, o que fica muito forte para mim é a questão do julgamento, né? É correto dizer que a comunicação não violenta, ela é um convite nessa mudança de perspectiva, que ela passa por um não julgamento, ela passa por essa escuta que vai entender o que faz alguém estar fazendo o que ele está fazendo. É isso que você está trazendo, né? Que daí vai para a necessidade. E sim e não. Então, assim, vamos lá. Sim, no sentido que, né, falando aí já de comunicação, ela vai nos convidar exatamente a escutar para além, não só do que as pessoas dizem, mas também do que as pessoas fazem, como você bem colocou. Então, até chamo isso de empatia silenciosa. Né? Então, é ver, eu, Taina, estou vendo a Aline fazer algo, dizer algo, e em lugar de ficar com aquilo que é feito ou falado, eu vou além e busco escutar as necessidades por trás. Então, sim, essa é a ideia, né? E falando de comunicação, a gente está aí, mesmo sendo silenciosa. Né? Então, por um lado, é isso. O que eu estou dizendo que não? Não, porque eu não acredito também, assim como, né, muitas pessoas que eu conheço no campo da não violência, que a gente não vai julgar. A grande diferença é que, assim, na hora que vem, né, a ação da pessoa, a fala da pessoa, eu automaticamente, então é bom você tocar nesse assunto, eu vou dizer, automaticamente eu vou julgar. Porque o julgar é a criação de um pensamento que está muito enraizado no que eu aprendi, na forma que eu aprendi a pensar. E a nossa sociedade, a nossa educação, que está aí baseada nessa, né, nesse binarismo, nessa dicotomia, me ensinou a julgar, né, me ensinou a ver o que é certo e o que é errado. Então vai ser automático, eu vou julgar. Tá? Esse julgamento nada mais é do que um pensamento, né? Um pensamento moralizante sobre se aquilo deveria ou não estar sendo feito, ou deveria ou não estar sendo dito. O convite da CNV é reconhecer que esse julgamento nasce daí primeiro, nasce desse aprendizado. Então eu vou aprender a separar o que eu estou julgando ou pensando sobre as pessoas, inclusive sobre mim mesmo, mas não vou me aprofundar aí também, mas a CNV também ajuda a olhar para isso. Separar aquilo que eu estou pensando, né, de como isso que eu estou, por exemplo, ouvindo ou vendo do outro me impacta. Então, eu vou separar o que eu penso e vou focar, como você falou, nas necessidades que, no caso de você me dizer algo que eu não gostei. Vamos supor que você faz uma crítica a mim, diretamente. Né? Você chega para mim e fala, Taina, não, sei lá, vamos supor que a gente tem uma parceira de trabalho e você, né, enfim, acontece uma situação, você olha para mim e fala, olha, eu não aguento mais, né? Não tem condição de trabalhar com uma pessoa como você é muito irresponsável, né? Vamos supor. E não cumpre nada do que a gente, não está cumprindo nada do que a gente combinou. Claro que isso vai me impactar, e como falei, imediatamente eu vou sentir coisas e vou criar julgamentos na minha cabeça a partir do que eu estou ouvindo de você. Perfeito. E aí eu vou aprender a pegar os julgamentos, né, e lembrar algo que com certeza as pessoas que estão vendo a gente nesse momento já ouviram, que é os pensamentos, os julgamentos falam mais sobre mim do que sobre você. Né? Então, nesse caso, né, simulando aqui uma situação em que você me disse essas críticas, eu vou pegar os julgamentos que eu tenho sobre você, vou colocar eles um pouquinho, eu gosto dessa metáfora, na prateleira, né, dizer assim, a Aline falou, né, que enfim, não dá, que eu não cumpro as coisas que a gente combina. Eu tô pensando aqui, que absurdo, como é que ela diz isso de mim? Ela não me conhece. Ah, ela que é assim, né? Posso criar uma série de julgamentos, de pensamentos. Eu vou colocar isso na prateleira por um momento e vou usar os julgamentos, eu vou aprender a usar os julgamentos para me perguntar para eles o que eles estão dizendo para mim mesma sobre o que importa. E esse é o campo das necessidades. Então, vou dar um exemplo. Atrás do meu pensamento de que
poxa, como é que a Aline está pensando isso de mim? Tem uma necessidade de reconhecimento. Uhum. Né? Eu estou dizendo, em outras palavras, que eu não estou conseguindo dizer, mas eu gostaria, eu estou querendo dizer assim, poxa, Aline, eu não sou essa pessoa, eu estou dando o meu melhor. Eu preciso que você veja isso. Uhum. Essa é uma comunicação não violenta. Quer dizer, eu estou traduzindo. Então, a gente aprende a fazer, né? A gente aprende a fazer esse processo. Então, eu vou traduzir o julgamento em necessidades. Então, dizer, por isso me impacta negativamente o que você me diz. Porque é importante para mim que você me veja. É importante ser vista, ser reconhecida, ser valorizada. Perfeito. Eu quero tudo isso. Reciprocidade, de repente, aqui na nossa parceria. E quando você chega aqui e diz, você é isso, você é aquilo, todas essas minhas necessidades não são atendidas. Perfeito. E um impacto negativo sobre mim e, né, julgamento vem daí. Então, não é o não julgamento, não julgar, né? O não julgamento. É aprender, eu diria assim, até com as práticas de comunicação não violenta, a gente vai aprendendo a tirar proveito dos nossos julgamentos. Eu vou além, inclusive, dessa ideia e convite de que eles dizem mais sobre mim do que sobre o outro, o julgamento que eu faço do outro, mas eu vou aprender na prática com a comunicação não violenta a descobrir o que ele diz sobre mim. Uhum. E é até uma que tem a ver com necessidades, Exatamente. né? Trazendo foco para necessidades. Sempre o foco para as necessidades. Por isso que eu digo que, para mim, a CNV, ela também apaixona tanto, porque ela tem esse foco muito prático. Né? Então, ela vai dizer... Porque essa ideia, não sei, eu antes da CNV na minha vida, eu ouvi muitas coisas que eu ouvi depois da CNV, mas antes da CNV era difícil de colocar em prática. Como, por exemplo, essa. Olha, quando você julga alguém, o julgamento diz mais sobre você do que sobre o outro. Eu ouvia isso e falava, lindo, mas e aí? O que ele está dizendo Que sobre mim? diferença isso faz? Né? E aí a CNV disse, olha, ele diz mais sobre vocês do que sobre o outro. Ele diz sobre as suas necessidades que estão ameaçadas nessa interação, nesse momento, nessa situação. Né? Ele diz sobre o que é importante para você. E aí eu vou aprender a investigar isso para trazer isso para as minhas relações, para trazer isso para a minha comunicação. Então, né, nesse lugar existe muita praticidade da comunicação não violenta. Então, e até falo, aqui a gente está falando de uma partezinha da CNV, né, que é o campo das ferramentas da CNV. Né, daquilo que é prático, que ajuda a gente a colocar em ação os convites que a CNV faz. Mas a CNV não está reduzida a essa parte prática, né, ou metodológica. Ela, antes disso, ela é esse convite de uau, os meus pensamentos foram aprendidos socialmente. Eu penso que aquela pessoa que não atende as minhas expectativas é uma pessoa ruim. Eu aprendi a pensar assim. Então, primeiro eu preciso lembrar disso, me conectar para abrir espaço para colocar uma CNV, por exemplo, na minha comunicação. Então, essas coisas precisam, né, caminhar juntas. Porque não é possível. Às vezes, muitas pessoas conhecem a CNV e, né, tem uma expectativa que já seja uma coisa na comunicação direta. E eu falo, olha, isso aí não acontece muito assim. Porque se eu entro numa interação com você, né, como isso, você me diz alguma coisa, eu tô aqui pensando, por exemplo, a sociedade me ensinou a pensar isso, né? A criar imagens de inimigo. Se estou pensando que você está errada, que o que você falou é um absurdo, que não sei o quê, e eu acredito nesses julgamentos que eu faço de você, eu nunca vou conseguir falar em CNV com você. Percebe? Então, a primeira coisa é reconhecer que os meus julgamentos, né, eles foram introjetados, criados ao longo da minha vida, porque a sociedade, né, e a cultura da nossa sociedade alimenta uma série de tipos de pensamento que estão introjetados. Então, eu preciso primeiro reconhecê-los, falar, ok, eles dizem algo importante sobre mim, deixar eles de lado, assim, né? Tirar desse conflito direto com a pessoa e usar eles a meu favor para entrar em outro espaço que é de conexão com as pessoas. Vai um pouquinho. Amei isso que você traz, assim, do julgamento, né? Porque isso sempre aparece de alguma forma. Você não pode julgar. Não, a gente julga. E isso faz parte da nossa quase que condição humana, da forma como a gente é criado, e enfim. Mas tá correto dizer que
Então, o que a CNV nos convida é ter o cuidado para que o julgamento não determine o nosso comportamento. Né? É como se você, sim, ele acontece, mas você precisa olhar para isso e, de alguma forma, ter consciência de o que faz ele vir e que tem a ver mais com você e vai para as necessidades, para daí você conseguir voltar para o outro de uma forma mais consciente e não reativa ao que esse julgamento te despertou. É isso que você está trazendo. Exato. Nesse momento eu estou falando sobre isso, e aí quero deixar claro também que, para mim, na minha percepção, esse é vamos dizer assim, uma das áreas, um dos aspectos que a gente consegue trabalhar com a CNV, que é esse trabalho da idade. Né? Porque é exatamente como você está trazendo. Então, assim, os estímulos, eles chegam a nós. Os estímulos são as coisas que acontecem, o que as pessoas falam, né? O que as pessoas fazem. E às vezes não tem outra pessoa, sou eu comigo mesma, algo que eu mesma fiz. É aí que eu começo a ficar. Então, às vezes não tem outra pessoa envolvida. Tudo isso são os estímulos. Quando os estímulos chegam em nossas vidas, a gente automaticamente pensa, que é esse julgar, né? E o julgamento é uma resposta automatizada e que visa nos proteger, sim, também dos perigos. É importante, a gente pode fazer uma live de julgamento tudo isso. Então, esses pensamentos vêm e, ao mesmo tempo, vêm as emoções, que é outro ponto fundamental, né? Quando a gente fala de CNV. E é automático, pensamentos e emoções. E nós aprendemos, como você disse, né, Aline, a reagir. Então, a partir do que eu penso, eu acredito no que eu penso e eu vou agir. Por isso que a gente fala que é reatividade, porque é inconsciente, é automático ali. Eu vou reagir a partir do que eu penso na energia das minhas emoções. Isso é o habitual. Então, no campo de trabalho com a reatividade, a CNV vai me ajudar a não acreditar no que eu penso, literalmente, né? Olhar, traduzir o que eu penso, conectar com aquilo que eu sinto, né? Eu vou fazer esse mergulho, tem um convite ao mergulho nas emoções, a um voltar a sentir. Para quê? Para investigar exatamente as minhas necessidades. O que eu preciso cuidar, que eu gostaria de... O que está precisando de atenção ali naquele momento, naquela situação, naquele relacionamento. E aí vou falar, eu trouxe isso que a CNV significa para mim, e aqui a gente vai ver de novo nesse momento, que é quando eu vou para as necessidades, como eu falei nesse exemplo aí de você me criticou e eu percebo que eu me chateei, fiquei com raiva, porque eu queria reconhecimento e valorização. Quando eu vou para as necessidades, eu não estou mais na minha reatividade. Né? A gente fala, quando eu conecto com a necessidade, eu conecto com algo que, né, que é interno. A gente fala que as necessidades são uma qualidade do ser humano, né? Aquilo que nos impulsiona. E aí eu consigo criar, dizer assim, como é? O que eu vou fazer agora que eu sei que eu estou chateada com a Aline porque eu preciso de valorização e reconhecimento? Uma das escolhas conscientes, então eu saio da reatividade e escolho com consciência. Por exemplo, comunicar isso para você. É uma das possibilidades. E aí eu posso comunicar a partir das necessidades. E existem outras formas também, né, de cuidar disso. Não necessariamente eu preciso comunicar para você. Às vezes eu percebo isso e vou dizer, uau, eu quero, né, valorização, reconhecimento no espaço, né, de uma relação, que é uma parceria profissional, tal. O que eu quero fazer com isso? Acho que antes de comunicar, fazer essa pergunta. Como é que eu posso cuidar disso? Então, antes da comunicação, pode vir a partir desse momento como escolha consciente, mas é mais sobre escolher com consciência o que eu quero fazer a partir do momento que eu conecto com as minhas necessidades. Perfeito. Poder, enfim, né? Sair do reativo. E assim que a Siri vai ajudando a gente desconstruindo pouco a pouco, né? Os padrões automatizados, como você falou, de comportamento, nossa reatividade. Campo das escolhas, a gente pode aprofundar um monte, né? Quantas escolhas a gente fez na vida, para quem está assistindo a gente, né? Quantas escolhas você fez na sua vida que, né, desse espaço de reatividade, ou de atividade, ou de, né, ir junto aí com a correnteza, que você não parou para conscientemente, né, avaliar, se conectar e falar, sabe o que é isso mesmo que eu quero? As pessoas começam, né, a conhecer a CNV, às vezes elas passam a rever toda a sua história de vida mesmo. Profissional, relacional. Elas dizem, por que eu tô nessa relação mesmo? Por que eu tô trabalhando com isso mesmo? Será que isso satisfaz, né, nutre as minhas necessidades? Eu não sei. Às vezes eu nem pensei nisso. Eu tô tão no automático,
Então, não é só sobre a reatividade nos conflitos, também é, né, sobre as situações aí desafiantes, mas é sobre todas essas escolhas de vida, que muitas vezes estão indo aí, né, num automático e que a gente não parou para perceber se realmente está nutrindo, né, a vida da gente. Então, acho que a CNV, para mim, de maneira mais geral, eu digo na minha trajetória, é aquilo que me dá suporte a escolher com consciência a maior parte do tempo. Seja uma Ai, resposta, adorei. Que acho que seja. É traz isso, uma questão de... Vai lá, só fechar. termina. Seja uma resposta que eu vou dar, né, num diálogo, seja uma tomada de decisão profissional, né, dentro de um projeto, dentro de uma equipe, seja uma decisão diante de uma situação difícil, familiar, né, uma decisão sobre trabalho, se eu mudo de trabalho ou não, seja sobre um relacionamento. Então, acho que é esse suporte principal, de falar, peraí, como é que eu posso escolher com consciência a maior parte do tempo? Perfeito. E Thay, como que é assim, né? Eu imagino que eu tô começando nessa trajetória, assim, né? E falando de algo que eu sinto, assim, mas queria ouvir de você, assim, como foi pra ti, o que tu tem percebido nas pessoas que tu acompanha mais de perto, assim. Não é uma tarefa muito simples a gente... Esse exercício de... Mas qual é a necessidade que tá batendo aqui? O que você tem para dizer para a gente sobre isso, assim? E como começar essa jornada, né? Quem está nos escutando e toca, fica curioso. Como que é? Como se dá? Quais são os primeiros passos que alguém pode dar nesse sentido, né? Tá. Sim, efetivamente não é algo trivial, né? Não é tão simples quanto pode parecer. Então, foi bom você fazer essa pergunta, Aline, porque, claro, eu vivendo essa jornada, né? Eu considero eu vivo a CNV há 7 anos, para mim hoje é uma linguagem, né? Um vocabulário que está muito presente na minha vida. Quase tudo eu ouço as pessoas fazendo, ou vejo as pessoas fazerem, né? As atitudes das pessoas, eu já sei a necessidade, assim, já palpito, né? Que eu tenho Ah, certeza, mas eu já tenho ideia sobre as necessidades. Mas sim, nós habitualmente não aprendemos sobre esse vocabulário. A gente conhece as necessidades quando a gente lê sobre as necessidades, né? Às vezes a gente chega num curso e pergunta o que é importante realmente na sua vida? É aquilo que se você não pode ficar sem, não pode perder. Tem formas da gente ir aproximando esse conceito das pessoas. E as pessoas costumam pensar, minha liberdade. Não, minha liberdade é algo muito importante. Liberdade. Liberdade é importante para todos os seres humanos, né? Então, assim, as necessidades são nesse campo, aquilo que é compartilhado e importante para todo ser humano, independente da idade da pessoa, de onde a pessoa nasceu, né, de classe social, tal. Então a gente está falando de um conceito macro e não é, claro, talvez não dê tempo também da gente aprofundar muito nesse contexto, não é uma visão romantizada, né, porque sim, existem várias coisas que influenciam na nossa percepção sobre as necessidades, mas sobretudo confusão entre o que é necessidade realmente do ser humano e as formas de satisfazer as necessidades, né? Os caminhos, que são o que a gente chama na CNV de estratégias. Então, é difícil aprender a diferenciar. Isso é difícil. Acho que o grande desafio no início é esse. Né? Porque eu posso dizer assim, o que é importante para você? Tá? Falam assim, família, né? Ou meus filhos. E aí a gente vai trabalhar esse conceito e dizer, ok, mas ter filhos é importante para todo ser humano? Não. Mas para mim, ok, mas se não é para todo mundo, é uma estratégia. São caminhos de nutrição de necessidades. Então, existe aí, você falou, como é que a gente aprende? Para mim, existe aí uma prática que precisa ser escolhida, precisa ser consciente, e que se inicia com um conhecimento de vocabulário. Né? No início da prática da CNV, quem está ouvindo a gente se interessar nos livros de CNV, de comunicação não violenta, existem listas de necessidades humanas universais, que é para a gente conhecer essas palavras mesmo. A gente está falando de amor, afeto, carinho, aceitação, respeito, né? Autonomia, autenticidade, liberdade, paz, várias dessas coisas. Então, a gente reconhecer esse vocabulário e colocar ele mais pertinho da gente, porque embora a gente sabe o que é, quando vê, diz, sim, isso é importante para você? As pessoas olham a lista. Eu quero isso, você quer isso na sua vida? Quero! Mas o quanto você fala sobre essas coisas?
O Perfeito. quanto você conscientemente age para nutrir isso na sua vida, né? E você pode perguntar isso com qualquer das necessidades. Eu posso dizer assim, o que você tem feito para nutrir a sua necessidade de autenticidade? Você tem cuidado dela? Eu faço Uhum. essas perguntas num curso de introdutório de comunicação não violenta e tem gente que já dá uma bugada e fala: ah, eu não sei o que eu tô fazendo. Não, é importante para você a autenticidade? É. O que você está fazendo para cuidar dela? Não sei. Então, tem um espaço que é de se aproximar desse vocabulário. Então, os livros de CNV têm esse vocabulário. A gente tem os jogos de CNV, os baralhos, que tem essas palavras, esse vocabulário. A gente tem as listas também no meu site, por exemplo, né? No meu site de comunicação não violenta, a gente tem uma lista lá que as pessoas podem fazer o download do PDF, Oh. Então, em primeiro lugar, é se aproximar do vocabulário. Segundo, é esse aprender e aprendendo, é com o vocabulário mesmo, a diferenciar o que é necessidade e o que é caminho de satisfação de necessidade. Perfeito. Tá, e quando você fala caminho de atendimento de necessidade, a gente está falando de comportamentos, né? Isso, a gente está falando daquilo Comportamento. que a gente faz para satisfazer necessidades, aquilo que a gente tem para satisfazer necessidades, né? Aquilo que a gente usa, aquilo, ou seja, todos os caminhos mesmo de satisfação. Vou dar um exemplo aqui. Tem uns exemplos muito polêmicos. Eu vou dar um deles. Os relacionamentos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma amizade, a amizade em si, a amizade é uma necessidade humana universal, a gente considera. Agora, minha amizade com a Aline é uma outra pessoa, assim. Então, quer dizer, a Aline é uma estratégia, um caminho de satisfação de necessidades para mim. Por quê? Porque a maioria, né? Existem mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo que nem conhecem a Aline. Então, a Aline, esse ser humano que chama aí Aline, Toneto, que tá... Então, assim, essa pessoa é uma estratégia. Para mim, ela é super importante. Ela é minha amiga do coração. Sim. E ainda assim, ela é uma estratégia. O que são necessidades? São aquilo, por exemplo, que a Aline pode, amizade com a Aline cuida. Amizade, né? Como eu falei, é uma própria necessidade. A Aline pode trazer para minha vida carinho, afeto, companhia, amor, escuta, empatia. Tudo isso é necessidade que a Aline me ajuda a cuidar. Então, uma pessoa é uma estratégia. Perfeito. O que mais que é estratégia? Por exemplo, saúde é uma necessidade humana universal. A saúde emocional, a saúde física. Eu vou para academia. Eu faço musculação. É uma estratégia. Todo mundo faz, gosta de musculação? Não. Tem gente que cuida da saúde por outros caminhos. Tem gente que nem gosta de fazer exercício. Tem gente que faz outros tipos de exercício. Então, o exercício ou uma alimentação saudável, né? Enfim, são estratégias de cuidado com a saúde. E é muito importante a gente aprender a diferenciar isso, porque os conflitos, eu vou entrar nessa seara, a gente fala, os conflitos, eles existem no campo das estratégias. Eu brigo, né, com o outro porque eu quero fazer aula, não sei, por exemplo, um companheiro, eu quero ir com ele para uma aula de artes marciais. A necessidade por trás é saúde, talvez a própria companhia, eu quero que ele vá comigo, né? E ele não quer ir comigo para lá. Ele quer ir para fazer outra coisa, outro tipo de exercício. Ou ele não quer fazer exercício comigo. Isso significa que para ele eu não, né, não é importante companhia, não é importante saúde, afeto. Não, mas ele tem outras estratégias. Então, a estratégia, eu digo, as estratégias são maravilhosas. A grande questão é diferenciar das necessidades. Porque no campo das estratégias, existe toda a criatividade, um mundo de possibilidades de como eu cuido das necessidades. E também, eu imagino que elas podem ser excludentes, né? Elas não podem necessariamente ser iguais ou complementares. Elas podem sim ser incompatíveis. Exato, exatamente. Claro que eu posso compartilhar. Às vezes, sei lá, eu gosto de fazer natação, você também. Temos aí uma afinidade, as pessoas falam disso, afinidade, a gente tem gostos parecidos. Mas isso está longe de ser necessidade. São estratégias que estão combinando. Agora,
elas vão sempre combinar? Não. Então, também aí é o campo da criatividade, mas também é o campo do conflito. É onde eu quero cuidar de algo de uma maneira e você quer cuidar desse mesmo algo, ou seja, dessa mesma necessidade, fazendo outra coisa. E aí a gente vai conflitar. E é por isso que no campo da resolução de conflitos, né, a comunicação não violenta é também uma linguagem de resolução de conflito, porque a gente vai olhar para situações de conflito, para os diálogos, né, em meio a conversas difíceis ou desafiantes, em meio a conflitos, e a gente vai traduzir, né, essas falas e essas estratégias que estão ali sustentando o conflito em necessidades. E a gente diz, quando a gente vai para o campo das necessidades, existe mais probabilidade da gente se entender primeiro, dizer, é por isso que você quer fazer tal coisa? Então há mais espaço de compreensão, primeiro. Uhum. E se há mais espaço de compreensão, há maior espaço, né? Ou mais possibilidades da gente construir juntos um caminho de Perfeito. resolução. Que se as estratégias são incompatíveis, existe certamente outras que talvez sejam mais compatíveis e possam coexistir. Exatamente. Então, nesse lugar do conflito, é muito bom, né? Você trazer essa perspectiva. É isso mesmo. Às vezes eu tô presa em uma estratégia, você tá preso em outra. Mas quando a gente dialoga e descobre quais são as necessidades por trás, dizer, eu continuo não gostando da sua, você pode continuar não gostando da minha. Mas a gente tem mais possibilidade de se abrir a construir uma terceira via que serve para nós duas. Então, não vamos fazer o que eu quero. Eu entendi que você não serve para você. Porque às vezes não só eu não gosto, mas falando de conflito, muitas vezes as estratégias de uma pessoa ameaçam a necessidade de outra. Então, aquela pessoa não pode aceitar a sua estratégia, o que você quer fazer, quer propor, porque isso ameaça necessidades minhas. Você falar, isso eu não aceito. E tá tudo bem. Então, é dizer, mas agora que eu sei quais são as suas necessidades, e no campo das necessidades há um encontro meu com você, então aí a gente pode co-construir, mas não isso que você quer não dá. Isso me ameaça. Tem um terceiro caminho, uma terceira via. Eu sempre falo. Então, para mim, a CNV ajuda a gente a construir esse caminho novo, né? Às vezes um caminho intermediário. Você percebe que, mais uma vez, a gente está essa proposta que eu já trouxe no início de sair dessa dicotomia. Não é ou eu ou você, o que você quer, o que eu quero. Às vezes não é nem o que você quer, nem o que eu quero. Às vezes é um terceiro lugar. É possível. Então, a gente precisa soltar essas ideias, né, de que só tem esses dois jeitos de fazer, que é o meu, o seu, ou o jeito certo ou o jeito errado. Há vários jeitos de fazer as coisas. Esse convite está presente o tempo todo. Nossa, Thay, que aula, assim, sensacional. O nosso tempo voa, né? Mas deixa eu trazer com você, assim, pensando em... Para quem não conhece tanto e, por vezes, enxergar onde a CNV pode ajudar na vida, né? Ou onde ela pode ser a solução, né? Eu entendo que ela é um convite, ela é uma nova forma de olhar, mas por vezes as pessoas, para poder dar o passo, para poder buscar, elas precisam sentir uma necessidade, né? E não estou falando aí dessas necessidades universais, mas muito mais necessidades que são dilemas, dificuldades, desafios, problemas, enfim, a palavra que a gente quiser usar aqui. Se a gente fosse pensar, né, nas diferentes situações em que a CNV pode ser um excelente caminho, o que você diria, assim, né? Sem a preocupação em cobrir tudo, né? Mas que a gente possa tangibilizar para as pessoas. Que coisas te vêm à mente, assim, né? Tá. Eu acredito que a primeira coisa que sempre me vem à mente diante dessa pergunta, que se reflete, obviamente, aí ou reflete a minha trajetória, melhor dizendo, é quando a gente fala, tá diante de situações de tomada de decisões, né? Quando a gente ou quando a gente percebe, como eu falei, que não sei se as minhas escolhas que eu já fiz, elas estão me satisfazendo mais. Conexão com valores. É que você trouxe assim, eu posso não ter consciência das necessidades que estão envolvidas nisso. Isso aí eu vou aprender e posso investigar. Mas eu tenho consciência do meu emocional, como eu me sinto em relação à situação da minha vida, né? As escolhas que eu fiz,
Sejam isso relacionais ou profissionais, independente, assim, ou, claro, né, relações do trabalho, mas só sobre mim mesma, se eu quero fazer uma determinada coisa ou não. Então, sempre que a gente está falando de experiências emocionais também, quer dizer, para onde que eu vou, ou eu fui para esse lugar, por que que eu fui, ou quero ir para outro lugar. Eu acho que esse campo, que é o campo, né, das escolhas, de tomada de consciência, por que que eu estou agindo, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que que eu agi dessa maneira, né? Diante dos conflitos, o que também está acontecendo algo similar, às vezes eu estou vivendo um conflito, né, ali com alguém, alguma situação da minha vida, e não estou encontrando esses caminhos, né, de solução daquilo, de lidar com aquilo, porque eu estou preso ou apegada, né, nessas estratégias, o outro também. Então a CNV vai ajudar exatamente a gente, né? Aí além, então no campo das tomar decisões, de escolhas, experiências emocionais, no campo dos conflitos, né? Sempre que a gente tem desafios, relações, o que está acontecendo, o que está por trás? Porque acho que a CNV traz essa lente, né, de olhar o mundo na perspectiva das necessidades humanas universais, e ela vai ajudar a gente, no primeiro momento, a ampliar essa visão. A gente está presa ali, vendo só um pedacinho das coisas, das situações. Então, a gente vai poder ampliar para fazer outras escolhas. Então, acho que em qualquer situação que a gente está, né, ou se vê, se percebe, presos aí nesse espaço, a comunicação não violenta pode ajudar a gente. Acho que esse é um primeiro lugar em que a gente consegue perceber, né, essa insatisfação. Sensacional, acho que dá. Quer dizer, emocionalmente, né, se tem desconforto emocional, é porque tem necessidades insatisfeitas ou necessidades ameaçadas. E aí já é suficiente você falar assim, olha, a CNV pode ajudar você a olhar para isso. Isso muito antes de se comunicar com outro. Olhar para você. O que que você está vivenciando isso? De onde vem esse desconforto? Porque isso que às vezes você está associando, inclusive, a uma determinada situação, evento da sua vida, quando a gente vai explorar isso, a gente percebe que é algo maior ou que está relacionado a algo lá atrás, uma escolha que a gente fez lá atrás, que não necessariamente é sobre o que está acontecendo agora. Acho que, para mim, esses são impulsos, né, que podem levar a gente aí para buscar a comunicação não violenta, né? A liberdade de ser, sentir e expressar. É isso, ser, né? Porque esse lugar de voltar, e tem a ver com isso, quando eu falo muito de escolhas conscientes, né? É um espaço de autenticidade, dizer, vem, você está escolhendo por você mesmo. Outra coisa que me veio agora, assim, de falar, acho que a CNV ajuda a gente a deixar de negligenciar nossas próprias necessidades, né? A gente aprendeu muito, principalmente nós mulheres, com essa licença, eu tô aqui, né? Eu e a Aline batendo esse papo, vocês junto com a gente. A gente aprendeu a cuidar dos outros. Nesse lugar, a gente vai prioriza as necessidades dos outros e as nossas. Então, às vezes, assim, por exemplo, eu faço um trabalho, né, muito com mulheres nesse caminho, assim, as mulheres percebem que, como eu falei lá no início da live, tem um aprendizado cultural de servir ao outro. E aí a gente percebe que aprendeu isso. E nesse aprendizado, eu negligenciei todas as minhas necessidades. E agora eu vou tomar de volta esse poder. Vou falar, não, peraí. As necessidades são minhas e eu preciso cuidar delas. Exatamente. Então, uma responsabilidade, dizer, uau, elas são importantes, elas estão aqui, eu preciso fazer algo para cuidar de mim. Até para oferecer para o outro, né, algo que não só vai contribuir com ele, mas vai ser saudável para ambos. Eu ia te perguntar, Thay, assim, te ouvindo agora, né, me bateu muito forte isso, assim, quando eu não estou atendendo às minhas próprias necessidades, existe a possibilidade de eu conseguir atender a necessidade do outro? Pois é, existe possibilidade? Acho que existir até existe. Né? E muitos de nós estamos vivenciando isso continuamente. Onde a gente está se submetendo totalmente, né? Negligenciando o que importa para nós e apenas nutrindo a vida do outro. E esse é um espaço de, né, adoecimento. Por isso que nós temos uma sociedade tão adoecida.
Né? A gente fala aí das questões de saúde mental, o Brasil é campeão, né? Disparado em índices de ansiedade, depressão. Por que a gente está vivenciando tudo isso? Claro, tem a ver, óbvio, com as violências, né? Com as violências estruturais na nossa sociedade, ou seja, o que é sistêmico, o que é aprendido. E, como eu falei, porque eu aprendi isso, eu me negligencio. Eu estou servindo outra, eu estou servindo aquilo que dizem que eu tenho que fazer. A gente pode ir para o recorte do trabalho, né? Burnout. Hoje todo mundo com burnout. Eu tenho que servir, por que eu tenho que atender aquelas expectativas? E aí, minhas necessidades, nada. Então, esse é o espaço de adoecimento. Quando é que a gente vai olhar para esse lugar? Então, por isso que a Senhora também dá muito suporte, não só por isso que na hora da reatividade eu falei, eu acho que várias áreas, vários aspectos a gente pode, né, trabalhar e tornar mais sustentáveis, mais saudáveis com a comunicação não violenta. Né? Então, ela também dá suporte a gente à construção de saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica. Só de tomar, né, por um lado, tomar consciência, isso que você tem necessidade, você precisa cuidar disso, precisa fazer algo a respeito. E entender as dinâmicas que estão levando você à submissão, entender os contextos, entender como isso vem na comunicação. Porque a questão da comunicação, óbvio, chama comunicação não violenta, porque a linguagem é a maneira, né, de que esses aprendizados culturais sociais chegam em nós, são reproduzidos ao longo das gerações, é através da linguagem. Então, sim, a gente precisa olhar para a comunicação, porque para deixar de reproduzir também tudo isso, né, para através da comunicação, mas vai muito além. Né? Então, eu gosto muito de trazer essa consciência do que é esse além, e a comunicação vai acompanhar tudo isso. Né? Perfeito. Adorei que você trouxe isso de por que a gente chama comunicação não violenta e não chama outra coisa, já que é algo tão amplo, né? Mas faz muito sentido, assim, que você trouxe. E tá, assim, talvez aqui já em função do tempo indo para uma reta final, né? E fico com N perguntas que dá para fazer várias outras lives para a gente aprofundar, né? Mas uma coisa que me bate é quais são os desafios, né, que quem escolhe viver a CNV enfrenta? Tá. Acho que o primeiro desafio, não sei, né, se já chegou aí para as pessoas, mas com base em todo o nosso papo aqui, para mim ficar claro, assim, o primeiro desafio é, né, esse aprendizado cultural, sistêmico, essas estruturas sociais que continuam tais e como são. Elas não mudam quando a gente escolhe viver ou praticar comunicação não violenta. Então, o mundo, né, a sociedade vai continuar dizendo: Aline, você deveria fazer tal coisa, porque essa coisa é certa. Aline, você deveria atingir essa performance tal para ser recompensada. Aline, você deveria se comportar dessa forma na sua relação para ser amada. Percebe? Então, esses diálogos, né, sociais, ou seja, essas ideias e essa linguagem, ela vai continuar chegando em nós. Eu acho que esse é o grande desafio, que é, tá bom, eu tô aqui agora em outra consciência, entendi outras coisas, gostei, faz sentido para mim, quero navegar, quero construir outra vida com mais nutrição, com base em necessidades humanas universais. Esses estímulos sociais não vão cessar, eles vão continuar vindo, convidando você para isso que é habitual, para essa ideia de pensa no inimigo, pensa no certo errado. Então, para mim, esse é o grande desafio. E como é que a gente soluciona? Né? Eu vou falar da minha experiência pessoal, que é construindo espaços de recordatório. Como é que eu faço para me lembrar de que a outra forma de viver, de pensar, de me comunicar, relacionar. E aí a gente fala na CNV, por exemplo, muito de rede de apoio, né, de estar com outras pessoas, de ter grupos, de estar em grupos de prática, de ter pelo menos um par empático, que é alguém que também está estudando a CNV, com quem você vai trocar, empatia. Então, assim, o que eu posso construir no campo das estratégias para tentar me lembrar disso? Eu acho que o grande desafio eu falo, é a realidade, sabe, Aline? Assim, é a constante realidade social, os convites, ou melhor, aquilo que está imposto e dito socialmente. Acho que os convites são mais o que faz para nós. Esse é o grande desafio. Em qualquer área que você escolher, eu vou dar um exemplo muito concreto que eu acompanho, né, com frequência, que é o espaço da educação não violenta, né, da parentalidade não violenta.
muitas pessoas buscam, né? A gente tem várias educadoras que trabalham com parentalidade não violenta, influências e tal, aqui no Instagram, inclusive, fazem trabalhos aqui incríveis, etc. Aqui, além daqui, né, obviamente, desse espaço. E aí você tá lá e fala, cara, faz sentido, eu quero uma educação não violenta para os meus filhos e tal. E aí você estuda, aí você pratica, você entra, você começa a trazer isso na sua convivência com ele e tal. Mas ele tá lá na escola que talvez não esteja operando nessa forma, né? Nessa educação não violenta. Ele tá se relacionando com amiguinhos cujos pais talvez não estejam, não tenham feito essa mesma escolha. Às vezes, isso é muito, né? Eu encontro muito essa realidade também. Às vezes, um dos pais, né, está conectado à educação, à parentalidade não violenta, o outro não está. Então, eu já tenho um conflito. Então, o que me ajuda a manter essa escolha? Esse é o maior desafio. Então, isso vale desse exemplo concreto da parentalidade, mas isso vale, né, para todas as minhas relações pessoais. Se é no campo do trabalho também. Você, dentro do trabalho, você é uma liderança, ou você está dentro de uma empresa que quer fazer um trabalho por aí, uma mudança de cultura que está baseada também na não violência. Como é que a gente vai sustentar isso aqui juntos diante desse mundo que está lá fora, que às vezes lá fora é só uma porta, às vezes lá fora é a gente sair aqui dessa live, já é lá fora, que está dizendo o contrário, porque a sociedade está estruturada nessa dicotomia. Então, como é que eu faço para me manter escolhendo esse caminho? Acho que essa é a grande questão. Exatamente, assim. Te ouvindo, tá, eu consigo tangibilizar muito, assim, algo que eu li, eu não sei, acho que o próprio Marshall traz, enfim, né, o quanto que a comunicação é algo simples, mas não fácil, né, e eu acho que a gente tangibiliza o porquê. Porque é isso, né? É você quebrar hábitos, é você quebrar crenças, é você quebrar o automatismo. E é esse desafio constante de você quase que estar na contramão do mundo, né? Ou assim, de boa parte das pessoas com quem você convive. Exato. Exatamente. E é bom você tocar nesse ponto, né, Aline? Porque acho que você falou aí, como encaminhando para o final, eu quero trazer esse recordatório também, essa lembrança de que você fez essa escolha, você falou, às vezes você vai se perceber na contramão do mundo, né? De todas as pessoas que estão em relação com você. E aí a CNV também traz o convite para nós, que é, sim, isso é verdade, mas não porque essas pessoas estão contra nós, né? Elas não são outra vez as vilãs, as pessoas, a gente fala, não tem vítimas e vilões, mas essas pessoas, assim como nós, né? Nós todos juntos aprendemos a operar dessa maneira, a pensar dessas maneiras, dessa maneira dicotômica, né? Então, por isso, todos nós atuamos nessa reatividade. Por isso que a gente se protege com esse discurso que é dicotômico e que reproduz a violência sistêmica. Tudo isso é verdade para todos nós. O que acontece? Tá bom, você conheceu algo que é diferente, se faz sentido para você, você fala, uau! E aí aquele outro passa a ser a pessoa que, né, que às vezes é uma resistência, mas não é porque ele é mal, assim como você também não é e nem era, né? Mas porque talvez ele, né, não conhece isso, não conheceu, talvez ele conheceu, não fez sentido naquele momento, talvez. Então, a CNV sempre traz esse convite também de compaixão, que assim, por isso que não existe vítimas e vilões também, o convite de compaixão nós estamos, na verdade, produtos de um meio, é um fato. A cultura nos moldou, né? Nos moldou em papéis sociais, né? Nos moldou em papéis de gênero. Então, tudo que a gente for pensar, né, nós estamos moldados nossos comportamentos, nossos pensamentos a partir disso. Então, tem esse olhar de compaixão para o outro que é, uau, essa pessoa está nesse lugar. Então, como é que eu faço outras escolhas, sigo me relacionando com ela? E também é isso, não é virar professor do outro, e nem porque, né, isso pode entrar no campo da arrogância, são outras formas de mas como é que a gente continua em relação e ao mesmo tempo eu convido o outro para transformar junto comigo. Perfeito. É exatamente isso que eu tava pensando, assim, sabe? Como que você faz isso sem se colocar neste lugar de, de ser melhor ou pior, de ter enfim, assim, de sair do julgamento, mas não deixar de acender essa luz, porque você pode ser
a pessoa que vai despertar isso no outro, né? Mas eu tô entendendo, a partir de tudo que você compartilhou aqui com a gente, que é também muito pelas tuas próprias atitudes que você pode ser a luz e fazer esse convite. Ele não precisa ser um falando do lugar, mas um fazendo diferente. E que toca naquilo que todo ser humano precisa e quer. Por vezes ele só não sabe que isso existe ou não sabe como chegar neste lugar, né? Exatamente. Né? Sem dúvida. Eu até falo assim, às vezes as pessoas perguntam, tá, qual é a primeira coisa que eu faço? Né, assim, e essa pergunta, para compartilhar, como é que eu começo a compartilhar CNV e tal, que dá vontade de levar para todo mundo, né, quando eu conheço. Falou, olha, eu acredito, e essa é a minha experiência também foi a minha jornada, eu fui por esse caminho, que na época eu nem pensei muito sobre, foi meio natural, aconteceu, mas primeira forma de compartilhar, que você falou nas atitudes, se torne esse espaço, como a gente falou, não é a pessoa que não julga, mas a pessoa que entende que o julgamento diz sobre você e aprende a fazer algo com isso e cria espaço, né, espaço ou espaço para que o outro possa ser ele mesmo. Ótimo. Para que ele possa chegar a um espaço de escuta, seja o espaço de escuta, seja o espaço que acolhe vulnerabilidade de verdade, seja o espaço de honestidade. Traga honestidade para a sua vida, para suas relações. Fale a verdade com os outros. Isso é viver a CNV. E como você disse, isso vai inspirar o outro. E claro, você pode também, eu digo para as pessoas, nunca diga para o outro, você deve estudar CNV, você deveria ir para um grupo, você... Não é esse convite. Uhum. Por mais que a gente queira contribuir ou queira companhia, que eu acho que às vezes vem desse lugar, né? Ou muitas vezes, mas talvez mostrar para o outro como essa escolha trouxe, né? Ou a CNV, o que ela trouxe para a sua vida. Excelente. Né? Eu vi que a Cacá comentou já, né? E conheço a Cacá já há alguns aninhos aí, juntas na jornada, e outras pessoas que eu vejo que estão aqui que também fizeram escolhas, né? Por viver a CNV, dizer, cara, depois que a CNV chorou na minha vida, eu aprendi a cuidar melhor de mim. Eu aprendi, gente, eu não sou mais reativa como eu era antes. Não sou. Tem coisas que acontecem que antes eram gatilhos para mim. Eu ficava super mal. Hoje não é mais assim. Eu consigo ouvir uma crítica e continuar num diálogo. Olha que coisas incríveis. Então, quando eu falo disso para as pessoas, né, as pessoas falam: uau, eu quero aprender esse negócio, porque quem não quer transformar a própria atividade, quem não quer fazer escolhas, né, mais conscientes, ter mais presença, conseguir ouvir uma crítica e se manter num diálogo, né, de maneira construtiva com o outro, quem não quer tomar decisões melhores sem precisar, né, ampliar um conflito ou criar aqueles... Porque o conflito é natural, né? Também podemos fazer outra live só sobre conflito. Mas a questão é de não ampliar aquilo por dias, semanas, meses, às vezes anos. Quem não quer conseguir reparar um relacionamento, né, através desse espaço de vulnerabilidade? Tudo isso a CNV pode ajudar a gente. A Cacá colocou aqui, né? Aprendi a dizer não sem culpa. Nossa, é um outro sintoma que tá aí. Quantas pessoas sofrem por isso, não? Que tem a ver com esse aprendizado que eu falei da submissão, que tem a ver com, né, com o aprendizado de ter que agradar. Tem a ver muito com, como eu disse, vocês viram que a Cacá tá trazendo aí um aprendizado muito feminino também, né? De cuidar das relações. O silenciamento feminino, ele tem muito a ver, né? Da mulher, ele tem muito a ver com manter as relações. Ela é a pessoa responsável por isso, você tem medo de como que o outro... E aí, nisso, ela é silenciada. Ela diz sim para tudo. Né? E aí, se ela vai dizer um não, que é às vezes o que cuida dela, ela sente muita culpa. Qual que é o impacto emocional né, sobre essa mulher? Qual é o impacto sobre a nossa saúde emocional? Outra vez, é por isso que a gente está tudo depressivo, né, ansioso, com burnout, etc, etc, etc. Tem muito a ver com aprender, né, dizer não sem culpa, aprender a colocar limites. Algo que a gente aprende da CNV. E isso eu falei, claro que existe uma construção, né, no campo da linguagem, né, o que é colocar limites, os elementos. A CNV também traz isso pra gente. Mas antes é entender por que é tão importante colocar um limite. Vocês estão percebendo? Porque eu preciso cuidar de mim, deixar de negligenciar as minhas necessidades. Né? Preciso aprender, isso precisa fazer sentido para mim.
Aí eu vou para a construção de um limite, de comunicar um limite para o outro. Então eu não vou ensinar alguém um curso de como comunicar limites, mas eu posso fazer, né, um curso, uma troca, enfim, com pessoas sobre, né, sobre os limites, no sentido de por que os limites são tão importantes para a nossa vida. E aí eu vou aprender a colocar, a comunicar, a sustentar tudo isso. Então, por isso que é um espaço realmente de nutrição da vida, muito mais, né, do que só comunicação. Comunicação, como eu falei, ela é a forma que a gente, né, vai transmitindo a cultura das gerações, ela é a forma que a gente interage. Então, claro, como a gente cuida ou descuida das relações. Então, sim, a comunicação é muito importante, central, mas o convite é mais amplo do que isso. Te escutando, assim, tá? E, nossa, gratidão imensa, assim, uma super aula pra mim, valeu quase que mais uma semana de IIT aqui. Mas, e para quem está nos ouvindo e não conhece, o IIT é uma imersão, né? Que, enfim, quem pratica, se identifica, simpatiza, deseja, quer a CNV na vida, né? De modo geral, são comunidades que se formam e tem um convívio aí por um período que o que a gente fez foi de 9 dias, mas às vezes pode ser um pouco menos, né? Tá? E pelo que eu vi, você mesmo organiza aí por meio da Connect, né? Mas assim. Fiquei aqui muito te ouvindo e pensando assim o quanto que a CNV falar em comunicação é quase que falar é também, mas não só e é muito maior, né? Talvez é falar da onde ela se materializa só. Talvez é falar da onde ela está mais explícita. Mas ela é só é quase que a comunicação é uma consequência deste olhar maior, dessa dimensão maior, deste jeito de se perceber e perceber o mundo de um outro lugar, né? E aí, consequentemente, a comunicação ela será diferente e não violenta, né? Exato. Tem uma assim, me bate muito forte isso, assim, a comunicação que vem no nome, né, da CNV, comunicação não violenta, é quase que só uma consequência desse todo maior. Não, faz sentido para você ou eu tô falando uma bobagem aqui, Thay? Sim, faz sentido para mim, né? E eu vou dizer e a recíproca é verdadeira, porque Macho escolheu esse nome, a não violência é muito anterior à comunicação não violenta. E ele escolheu, ele entendia que podia trazer interpretações, várias questões aí, mas ele falou, escolheu porque é uma forma, né, de comunicação, como ela tem essa parte, que é o pacotinho da linguagem, de como comunicar, que sustenta uma vida pautada na não violência. Sim. Então, por isso ele escolheu esse nome, né? Isso não quer dizer que a CNV, exatamente por ele escolher esse nome, ela sustenta e, ao mesmo tempo, a não violência está contida, digamos, naquilo que foi a construção da CNV. Então, a gente não pode despegar uma coisa da outra, né? E dizer assim, porque tipo, ela sustenta uma forma de vida não violenta, mas a gente pode usar fora. Não, porque aí a gente está falando de um uso, inclusive, né, de manipulação através de uma linguagem e que a gente vai perceber. Né? Então, a comunicação, ela tem uma frase assim que eu gosto muito, né, que é a gente só comunica aquilo que a gente pensa. Comunicação real, como a Cacá disse, comunicação não é só o que a gente fala. Perfeito. É não só verbal, ela é não verbal, ela tá na intenção, a gente percebe. Tanto que uma CNV falada, entre aspas, assim, né? Acho que não é bem CNV, mas enfim, quando a gente tá falando de trazer só para a linguagem, sem essa consciência, ou seja, se eu entro numa interação com você, achando que você tá errada, querendo te convencer, né? Querendo fazer você mudar de ideia, querendo que você faça o que eu quero, e uso uma estrutura de linguagem que se aproxima dos convites práticos da CNV, eu, na verdade, estou tentando manipular você. Né? Tô ali tentando coagir você. E eu falo, pode até funcionar no primeiro momento, mas não no segundo. Né? Então, então, a CNV é um espaço de conexão real, de proposta de conexão. Eu preciso ir desarmada e pronta, inclusive, para ouvir, para mudar de ideia, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu refletir sobre os pensamentos. Se eu entender esse contexto maior, esse sistêmico, essa forma que eu aprendi a pensar,
né, esse impacto que a cultura teve sobre a minha vida e a forma que eu penso antes de interagir com você. Então a gente precisa olhar para todo esse pacote quando a gente está falando de transformação social, que é o que a gente quer, no fundo. A gente quer, claro, a CNV vai atuar, fala em 3 dimensões ao mesmo tempo. Né? Vai mudar a minha relação comigo, porque, como eu falei, às vezes não tem ninguém envolvido, às vezes são os meus pensamentos sobre mim. Vai mudar a minha relação com os outros, né? Desconstruir essas imagens de inimigo, entender, colocar as necessidades na equação, entender o que eu gostaria de cuidar junto com você, né? E aí eu vou poder fazer algo sobre isso, eu vou poder comunicar isso. E vai transformar, né? Consequentemente, se altera a forma que a gente se comunica e se relaciona, ela vai impactar em como a gente, né, está reproduzindo essa estrutura social ou modificando ela. Então, tudo vai ao mesmo tempo e é preciso que a gente esteja conectado a tudo isso. Porque não adianta a gente só olhar. Nossa sociedade está pautada tanto nessa dicotomia que a gente tem um monte de discussão, né? A gente vê isso no dia a dia, vê muito, enfim, né? Nessas questões do dia a dia, nas questões sociais. Também eu vejo uma dicotomia presente o tempo todo, que assim, ou a gente está olhando para a transformação social, né? E no campo do ativismo, e de estar lá fazendo, e às vezes com estratégias que reproduzem violência, né? Ou seja, não estou falando da intenção, estou falando das estratégias. E aí a gente não consegue efetivamente a transformação que a gente quer. Ou a gente está olhando só para o intra, né? Para olhar, para se curar, não sei o quê, mas a gente está desconectado dessa questão sistêmica, né? Dessa reprodução cultural, dessa violência, dessas estruturas. E aí a gente também acha, assim, tá se curando, mas como eu falei, você saiu da porta, o sistema tá lá em cima de você, de novo. Por isso que a gente fica na terapia eternamente, não sai nunca, porque os estímulos não param. Então, assim, nem é só uma coisa nem outra. A gente precisa olhar para tudo isso junto, articulado, e entender que o eu sempre falo, o interrelacional, que às vezes é o foco das pessoas quando elas buscam CNV, que é assim, quero me comunicar com o outro. Né? A gente tá falando. Isso, gente, é só a ponte. É a ponte que vai levar aquilo que é sistêmico para dentro, né? Ou seja, através das relações, vai trazer os impactos, vai gerar os traumas, né? Vai gerar o sofrimento, a dor. E aí, ou seja, entender o inter como essa ponte. Então, se a gente entende tudo isso, podemos trabalhar aqui hoje nisso, agora naquilo, mas consciente e fazendo essa escolha pautada na não violência, a gente vai caminhar. Porque as estratégias são outras, né? Estamos abertos efetivamente a construir esses caminhos do meio, não ficar presa aí a quem é o vilão da história, porque, né, sair dessa discussão, agradeço a oportunidade de trazer também essa questão das dimensões, porque acho que essa é uma das grandes entraves, talvez, da formação social hoje que a gente quer, porque a gente está brigando sobre o que é mais importante, em lugar de se unir. É importante, gente. A gente tem que caminhar em todas as dimensões ao mesmo tempo para realmente fazer mudança. Perfeito. Nossa, Thay, assim, gratidão imensa, né? Entendo que nessa tua fala aí final, né? Eu acho que tem a mensagem final, tem uma síntese, assim, no final do dia, o que que fica e o que que importa, assim, né? Não sei se tem algo mais que tu queira dizer, assim, como um fechamento, ou a gente fecha por aqui, mas, assim, de minha parte, gratidão imensa, assim. Acho que tem um conteúdo maravilhoso aqui, seja para quem já está trilhando esse caminho e fazer um refresh, né, e relembrar coisas importantes. Acho que você tocou em vários pontos para quem nunca ouviu falar e que talvez super desperte a curiosidade. A gente ficaria imensamente feliz, né, de saber que esse foi o resultado. Enfim, acho que super atendeu aqui o nosso objetivo e com uma riqueza de quem fala de quem viveu, né? E de quem tem trilhado já esse caminho e se deparado com os dilemas, os desafios, mas que te ouvindo só reforçam a cada dia mais que é isso mesmo, e essa é a tua escolha e isso que faz sentido para você, né? Com certeza. Não, eu tenho a agradecer também. Acho que tô contente, acho que porque eu pude trazer, né, como eu falei, essa oportunidade de trazer pontos que são extremamente importantes e relevantes para mim, dentro dessa escolha que é a comunicação não violenta na minha vida. Como eu falei, não é só uma forma de fazer as coisas, é algo que apoia a gente a mexer, a nos tornar consciente.
e mover realmente, né, para fazer as mudanças que a gente deseja. Então, estou também muito satisfeita e fico aqui disposta, disponível, né, convidando quem está assistindo essa live para também me acompanhar e seguir, né? Eu respiro isso todos os dias, desse primeiro encontro que eu falei, eu sei fazer isso, faz sentido para mim. Eu mergulhei de cabeça e vivo a comunicação não violenta, né? Então não é à toa que eu trilhei essa jornada, né? Me tornei treinadora certificada, e falar qual que é a diferença. Né? É esse espaço de a gente estar consciente para mim dessas dimensões, efetivamente. Uhum. A gente precisa articular, porque a gente tem um objetivo muito concreto, que é a transformação, como eu falei, tomar consciência dos padrões sociais, culturais reproduzidos, porque a gente quer transformá-los. Porque o que está imposto não nutre a vida. E isso só se reflete dentro, né, dos nossos pequenos sistemas, né? Que é, por exemplo, uma empresa, dentro de uma equipe, né? Ou dentro da minha família, ou na escola do meu filho. Aquilo está sendo somente reproduzido ali, né, a partir dessa coisa que é muito maior. Então, como que a gente transforma tudo isso? E a CNV é um grande suporte. Gostei muito desse bate-papo nosso, que para mim isso é muito mais importante falar sobre a que se propõe a CNV, né? Que eu acho que é isso que a gente bateu esse papo e de que maneiras ela apoia a gente a transformar aquilo que, né, que não está funcionando, muito mais do que os elementos da CNV, ou como ela faz isso. Porque isso efetivamente faz sentido, eu quero mudar, quero transformar minha vida, a forma que eu me comunico, que eu me relaciono, uau, a minha liderança, né? Como essas estruturas estão aí próximas à minha vida, eu percebo essa violência, eu percebo essa insatisfação, eu percebo um adoecimento, seja emocional, psíquico. Isso tudo faz sentido? Eu vou buscar a CNV e aí eu vou aprender os elementos, como faz isso, pratica e tal, tem exercícios, tem. Aí é outra história. Mas primeiro a gente precisa entender se faz sentido para nós. Eu estou incomodada com o que a sociedade pôs para mim? Se eu estou incomodada, há caminhos, né? Há caminhos de Ou por mudança. vezes, né, Thay? Eu acho que a gente atendeu também muito essa questão de, por vezes eu nem pensei na CNV como caminho para coisas que eu estou sentindo, mas a gente se preocupa em tocar que coisas a gente sente, se depara, e por vezes não sabe que a CNV é um grande caminho, né? É uma das opções, sem dúvida, mas é um caminho transformador e que por vezes vai nos levar, por vezes não, a gente sabe que vai nos levar a atender aquilo que realmente importa, que são as nossas necessidades, né? Então, gratidão imensa, gratidão para todo mundo que está aqui com a gente ainda. Eu vi que algumas pessoas foram colocando alguns comentários, algumas perguntas. Cacá, obrigada aí por todas as tuas contribuições, valiosíssimas. E depois eu vou dar uma olhadinha com cuidado. Se alguma coisa ficou de fora, ficou sem resposta, eu compartilho com a Thay e a gente responde para vocês por mensagem. Tá bom? Obrigada, Obrigada, querida. Thay. Beijão, gratidão. Beijo Até uma grande. próxima. Até a próxima. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.